Maria de Lourdes Pintazilgo, uma mulher que foi pioneira em quase tudo que fez. 1º de agosto de 1979, Maria de Lourdes Pintazilgo, primeira e única mulher primeira-ministra, que chegou ao poder 2 meses depois de Margaret Thatcher. Maria de Lourdes Pintazilgo é uma referência incontornável na história da política portuguesa e na Europa, não só por ter sido a primeira e única mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra em Portugal, e a segunda na Europa, 2 meses após a tomada de posse de Margaret Thatcher, no Reino Unido. Maria de Lourdes Pintazilgo distinguiu-se em várias áreas da vida pública nacional e internacional. Para a história ficam as batalhas de uma mulher que foi pioneira em quase tudo que fez. Em 1986, Maria de Lourdes Pintazilgo foi a primeira portuguesa a candidatar-se a umas eleições presidenciais, 7 anos depois de ter ficado na história como a primeira mulher a desempenhar o cargo de primeira-ministra em Portugal, em 1979, no 5º governo constitucional. Foi presidente da Comissão da Condição Feminina e após o 25 de abril de 1974 integrou vários governos provisórios, tendo assumido cargos com grande protagonismo e visibilidade, nomeadamente na Unesco, onde foi embaixadora. A sua candidatura às eleições presidenciais de 1986, como independente, mobilizou multidões, sob o lema "Pintazilgo presidente, com a coragem da decisão", num sufrágio que viria a ser ganho, à segunda volta, por Mário Soares. A nível internacional, Maria de Lourdes Pintazilgo integrou o Conselho da Ciência e Tecnologia ao Serviço do Desenvolvimento da ONU, de 1989 a 1991, foi membro da Universidade da ONU, pertenceu ao Comitê de Sábios da Europa, presidiu a Comissão Independente para a População e a Qualidade de Vida, de 1992 a 1999, e foi co-presidente da Comissão Mundial da Globalização. Maria de Lourdes Pintazilgo faleceu a 10 de julho de 2004, na sua residência, vítima de ataque cardíaco. Francisco Sá Carneiro, político e advogado português, nasceu no Porto a 19 de julho de 1934 e morreu em Camarate, Loures, a 4 de dezembro de 1980. Foi um dos fundadores da Cooperativa Cultural Confronto e diretor da revista dos Tribunais. Foi deputado independente da conhecida ala liberal entre 1969 e 1973. Após a Revolução de 25 de abril de 1974, Sá Carneiro foi um dos fundadores do Partido Popular Democrático, PPD, ficando a presidir aos seus destinos. Fez parte do governo provisório entre maio e junho de 1974. Líder do Partido Social Democrata, PSD, nova designação do PPD, e em conjunto com o Centro Democrático Social, CDS, e o Partido Popular Monárquico, PPM, constituiu, em 1979, a Aliança Democrática, AD, que venceu as eleições intercalares, ascendendo por esse motivo a chefe do governo. Sá Carneiro obteve a maioria absoluta nas eleições legislativas de 1980, vindo a falecer nas vésperas das eleições presidenciais, num desastre de aviação. Este desastre ainda não está esclarecido. Subsistem 2 hipóteses. Uns defendem a tese de atentado, outros defendem a de acidente. Sá Carneiro publicou, entre outras, as obras Uma Tentativa de Participação Política, 1971, Ser ou Não Ser Deputado, 1973, Por uma Social-Democracia, 1975, Autoridade Democrática e Social-Democracia, 1975, e Uma Constituição para os anos 80, Contributo para um Projeto de Revisão, 1979. Álvaro Cunhal, político português. Álvaro Barreirinhas Cunhal nasceu a 10 de novembro de 1913, em Coimbra, e faleceu a 13 de junho de 2005. Foi estudante da Faculdade de Direito de Lisboa e, em 1931, filiou-se no Partido Comunista. Em 1935, foi eleito secretário-geral da Juventude Comunista e, um ano depois, passou à clandestinidade. Em 1937, entrou para o Comitê Central do partido. Os anos 30 foram ainda marcados pela colaboração em jornais como O Diabo, Seara Nova e Vértice nas publicações clandestinas Avante e Militante. Também se distinguiu como artista plástico. Os seus desenhos de prisão, 1974 e 1989, realizados quando cumpriu pena por atividades subversivas pró-comunistas, dão uma carga estética à visão política do seu autor.
Em 1997 foi publicada a tese que Cunhal apresentou em 1940 para exame no 5º ano jurídico da Faculdade de Direito de Lisboa, intitulada O Aborto, Causas e Soluções. Miguel Torga, de 1907 a 1995, foi um escritor português, um dos mais importantes poetas do século XX. Destacou-se também como contista, ensaísta, romancista e dramaturgo, deixando mais de 50 obras publicadas. Miguel Torga, pseudônimo de Adolfo Correia da Rocha, nasceu em São Martinho de Anta, Vila Real, Portugal, no dia 12 de agosto de 1907. De família humilde, com 10 anos foi para a cidade do Porto trabalhar na casa de familiares. Foi porteiro, moço de recados, regava o jardim, limpava a escadaria etc. Em 1918 foi mandado para o seminário de Lamego, onde estudou português, geografia e história, latim e os textos sagrados. Depois de um ano decidiu que não queria ser padre. Em 1920, com 13 anos, Miguel Torga viajou para o Brasil para trabalhar na fazenda de café, de um tio, em Minas Gerais. Foi matriculado no ginásio, em Leopoldina. Em 1925, com 18 anos, regressou a Portugal acompanhado do tio, que percebendo a inteligência do sobrinho se prontificou a custear seus estudos em Coimbra. Durante 3 anos cursou o liceu e em 1928 matricula-se na Faculdade de Medicina. Em 1933, depois de formado, começou a exercer a profissão em sua terra natal. Ainda estudante de medicina, Miguel Torga iniciou sua vida literária e publicou seus primeiros livros de poemas. Ansiedade 1928, Rampa 1930, Tributo 1931, Abismo 1932. Sua obra reflete as apreensões, esperanças e angústias de seu tempo, traduz sua rebeldia contra as injustiças e sua revolta diante dos abusos do poder. Miguel Torga escreveu uma vasta obra, em poesia, prosa, romance e teatro. Teve seus livros traduzidos para diversas línguas. Foi por várias vezes candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. Irene Lisboa, nasceu no Concelho de Arruda dos Vinhos, Lisboa, nome com que a partir de 1942 passou a assinar os seus livros, frequentou a escola normal e foi durante muitos anos professora primária. Fez estudos de pedagogia na Suíça, França e Bélgica e, sob o pseudônimo de Manuel Soares, publicou vários textos pedagógicos, iniciando em 1926 a sua obra literária com 13 contarelos, seguidos de 2 livros de poemas, Um Dia e Outro Dia, de 1936, e Outono Havias de Vir, de 1937, ambos com o pseudônimo de João Falco, que ainda usaria nos volumes Em Prosa Solidão, de 1939, e Começa uma Vida, de 1940. Para João Pedro de Andrade, os poemas de Irene Lisboa, em verso livre, são quase sempre meditações ou divagações sobre temas concretos em que, por assim dizer, surge e constantemente se renova uma espécie de pasmo original, como o de quem vê nascer o mundo em cada pequena e humilde manifestação de vida. Dispersiva e fragmentária, espalhando versos e artigos por diversos jornais e revistas, entre eles Presença, Sol Nascente e Seara Nova, Irene Lisboa marcou o seu tempo, nele deixando fortes sinais de independência, de coragem, de crítica aguda ao microcosmo pequeno burguês. E se você ainda não for inscrito do canal, faça a sua inscrição para ajudar o canal a crescer, e não esqueça o like. Antônio Boto, de 1897 a 1959, foi um poeta, contista e dramaturgo português. Fez parte da segunda geração modernista de Portugal. Antônio Tomás Boto, de 1897 a 1959, nasceu em Concavada, no Concelho de Abrantes, Portugal, no dia 17 de agosto de 1897.
filho de Francisco Tomás Boto e de Maria Pires Agudo, em 1902 mudou-se com a família para o bairro de Alfama, em Lisboa. A vida simples no bairro de Alfama é muitas vezes tema de suas poesias. Desde cedo começou a trabalhar como ajudante de uma livraria onde entrou em contato com as obras de importantes personagens literárias. Estreou na literatura com as coletâneas poéticas O Trovas o 1917, Cantigas da Saudade o 1918 e O Cantares o 1919. Em 1921 publicou a primeira edição do livro de poesias ou canções, que se tornou sua obra mais conhecida e polêmica, onde cultiva a beleza física masculina. A segunda edição do livro ou canções, publicada em 1922, foi apreendida por causar grande agitação nos meios religiosos e conservadores da época. Nesse mesmo ano, Fernando Pessoa, de quem foi amigo, publica na revista contemporânea o ensaio Antônio Boto e o Ideal Estético em Portugal. Nos anos seguintes, Boto publicou O Motivos de Beleza, o 1923, e O Curiosidades Estéticas, o 1924. Antônio Boto colaborou com várias revistas e jornais, como a Atena, a Águia, a O Contemporânea, a O Presença, entre outras. Em 1933 escreveu a peça de teatro, em 3 atos, Alfama. Publicou ainda Em Ciúme o 1934, Sonetos o 1938 e O Ódio e Amor o 1947. Nesse mesmo ano, depois de levar uma vida desregrada e boêmia, frequentando a região das docas marítimas, onde buscava a companhia de marinheiros, partiu para o Brasil. Antônio Boto faleceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de março de 1959. Maria Lamas, escritora e interveniente política portuguesa. Mulher de personalidade admirável, oriunda de uma família burguesa de Torres Novas, ali estudou até aos 10 anos. Aprendeu línguas, o que lhe viria a ser útil mais tarde, quando teve de ganhar a vida com traduções. Traduziu mais tarde a Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que conheceria em Paris. Casou nova e aos 25 anos já tinha 2 filhas. Viveu em Luanda e quando o casamento naufragou divorciou-se e quis ser ela a assegurar a educação das filhas. Começa a escrever para os jornais Correio da Manhã e Época, mais tarde para o Século, A Capital e o Diário de Lisboa. Casou, em 1921, com Alfredo da Cunha Lamas, e foi mãe mais uma vez. Ligou-se ao MUD, Movimento de Unidade Democrática, e depois ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, onde desenvolveu intensa atividade política e cultural. Por isso, esteve exilada por diversas vezes, entre 1953 e 1962. Passados 7 anos regressou do exílio. Tinha 76 anos e ainda a mesma esperança de melhores dias para Portugal. Viveu o 25 de abril de 1974 com enorme alegria. Foram-lhe atribuídas 2 das mais honrosas condecorações portuguesas, a de Oficial da Ordem de Santiago da Espada e a da Ordem da Liberdade. Faleceu com 90 anos, em dezembro de 1983. A cidade de Torres Novas. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Ficamos muito felizes quando você deixa o like e comenta também. E se ainda não for inscrito, por favor faça a sua inscrição e ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo.